Nós vamos assim sentindo toda essa espiritualidade amiga. Sentindo todos os irmãos que nos auxiliam ao Hospital Santa Cruz. Eliamar, o nosso dirigente de estudos. Vamos sentindo os espíritos que estudam junto conosco. E possamos ter uma tarde de muito aprendizado, com muito amor, com muita serenidade, com muito equilíbrio. Graças a Deus. Graças a Jesus. Olá. Vamos. Semana passada, só me desculpem, como eu não estava aqui, a gente esqueceu de acabar de gravar o encontro da semana passada, então a gente pulou uma, tá bom? De terça. Então essa não, terça. Hoje eu estava em Campinas. Então a gente está no capítulo 22, antidoutrinário é não amar. Não espere que os outros gostem das mesmas coisas que você. Respeite os diferentes e as suas diferenças. Tudo bem? Já conversamos bastante sobre isso. Tá vendo? E aí vamos para o capítulo. Eu anotei logo de início aí. Vamos embora, então. Tem dois tipos interessantes de pessoas na rota do aprendizado humano nas fronteiras religiosas. O primeiro, o das pessoas que buscam Deus por meio da religião. São os indivíduos fervorosos. O segundo é o das pessoas que buscam Deus na religião. São os indivíduos devotos. Os fervorosos fazem da religião uma prática de elevação pela conduta. Os devotos acreditam que as práticas religiosas são sinônimo de transformação. Os fervorosos encontram na religião um caminho. Os devotos a veem como a meta, o objetivo final. Os fervorosos amam a Deus na relação com seu próximo. Os devotos adoram a Deus por meio de louvores e preces. Somos fervorosos ou somos devotos? Eu me denotei como fervorosa atualmente. 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 Falei direitinho. Mas a gente vê muitas pessoas que são devotas, né? Sim. Então Sim. dão mais valor ao que está escrito do que a ligação que eles podem fazer com Deus, né? Como é que vocês Eu acho também, desculpa, eu acho também que dão mais valor a todo o ritual do cerimônia, da própria religião de cada uma, né? As pessoas acham que tem que estar lá na igreja, né? Não há essa necessidade. Olha, nós aqui há 2 anos estamos fazendo o nosso trabalho e a gente não está na casa de pedra, né? Não estamos lá, nos templos, nem nada, a gente está fazendo tudo que tem que ser feito de dentro das nossas casas. Mas acho que é um pouco mais do que isso. Não sei como vocês acham, porque os devotos são aquelas pessoas que depositam na fé religiosa ou naquilo que a religião prega como o objetivo deles estarem lá, né? É diferente do que os fervorosos, porque os fervorosos utilizam a religião como um meio, não é como o objetivo, né? E acho que essa é a diferença principal. Então, tudo aquilo que se faz na religião, para o fervoroso é um meio de chegar a Deus. Já para o devoto, é aquilo que importa, sabe? O Deus vai ser uma conquista. Pode falar, Solange. Você sabe que eu tenho uma tia que é 50 anos messiânica, 50. A última vez que ela esteve na minha casa, teve umas 3 semanas, a gente quase entrou num embate, mas ela queria dizer para mim, ela queria dizer não, ela disse para mim que ela só pode falar com Deus
através do líder espiritual da Igreja Messiânica, que foi quem fundou, o Meixo Sama. Eu falei, como assim você não pode se dirigir direto a Deus? Não, tem que ter uma pessoa maior que você para falar com Deus. Então, essa é uma crença. É a crença daquilo que, assim, que as pessoas precisam para ter um comando, para poder, vamos dizer assim, coordenar aquele grupo. Então se criou aquela crença, ó, só vou poder falar com Deus, só pode ser falado com Deus através dessa pessoa. Ó, as preces só chegam através desse santo. E assim a gente vai fazendo, vai criando as crenças, vai criando essas ideias. Mas é aquilo, religião é o quê? É se ligar a Deus. Então ele nos escuta plenamente. Ah, é Deus que está lá? A gente sabe que não. Mas é aquele que ele colocou para nos escutar. Não é Deus sentado numa cadeira esperando os nossos... Deus não está lá. Deus está aqui. Está aqui. Porque se a gente sabe, Deus está dentro de nosso coração. Então, ele faz parte de nós. Eu não preciso de ninguém para falar com ele, porque é só olhar para dentro de mim que ele está lá, né? Eu abortei a discussão. Abortei porque não adianta. É aquilo assim, é os pontos de vista, são as crenças, e a gente vai ficar brigando e não vale a pena. Não vai adiantar, sabe? Não vai adiantar. É que nem assim, as pessoas no espiritismo, elas têm uma crença. Tem crenças também no espiritismo. Ser espírita não é... O espiritismo não tem crença. Quem tem crença são os espíritas. São os espíritas. Quem tem mediunidade ostensiva é porque é muito devedor. Então, assim, a pessoa ainda tem a mediunidade ostensiva, que já não passa lá no seu 100%, né? Não passa bem. E ainda tem que ficar escutando de todo mundo que, ó, você tá assim porque você é merecedor, você fez muita coisa errada. Tem que recuperar, você tem que trabalhar. Então, assim, esse tipo de coisa também acontece de uma outra forma, mas acontece. Então, assim, não adianta. Ninguém consegue compreender que se você tem uma mediunidade ostensiva, você vai trabalhar para você se sentir bem, se você quiser. Senão, você vai evoluir de uma outra maneira. Deus não está te fazendo nenhuma obrigação, mas é difícil para as pessoas compreenderem, você escuta. Oi, Damares, diga. As crenças não vêm das pessoas, não são criadas pelas pessoas, né? Então, e elas vão ser diferentes em cada religião, em cada seita, em cada culto, né? Na minha opinião, todas levam à divindade, seja qual for esta divindade. Né? Todas levam a um Criador único, que eu acredito, né? Vou dar um exemplo aqui rapidinho. Quando o mestre budista Thich Han morreu agora, recentemente, né? Foram 7 dias, passou na internet, ao vivo, 7 dias, 24 horas. Durante esses 7 dias, todas as crenças, né, criadas por aquele líder religioso budista, até a sua cremação, né, com todos os rituais, tudo muito lindo. Né? Eu acho que depende das pessoas, além delas terem as suas crenças, delas acreditarem, delas poderem chegar a este Deus que elas acreditam, né, da maneira que a pessoa desejar. Né? E cada um vai ser único. Era isso que eu queria dizer. E é uma realidade, você vê, ó, ele era aquilo que ele tinha, que ele acreditava, e foi tudo perfeito, né? Eu acho que assim, o que acontece muito é que a gente não conhece todas as filosofias, a gente não conhece todas as religiões. Então, entre as nossas crenças, os nossos preconceitos, as nossas ideias pré-concebidas, e aí onde a gente começa
a colocar um pouco da gente. Que nem a sua tia, se ela tá 30 anos, Solange, dentro da messiânica, é aquilo que ela acredita. Não adianta, por mais amor que ela tenha por ti, tu pode falar, doida. Eu volto ao início. Não, ficou assim, de jeito nenhum. Para você falar A com Deus, diferença, né? Os diferentes da diferença, né? Tem que ter alguém maior que você, não. Você não pode falar sozinha, não pode conversar com Deus sozinha, não. Mas tá bom, então, né? Eu volto a lembrar do início do nosso capítulo. Não espere que os outros gostem das mesmas coisas que você. Respeite os diferentes e as suas diferenças. E gostar das mesmas coisas que você também está na questão religiosa, né? Mas ali, me perdoa, mas nesse parágrafo que você leu em relação à abertura deste capítulo, mas ali não é gostar da mesma coisa que eu. Com certeza ela gosta do mesmo Deus que eu gosto, né? Eu respeito a diferença, tanto que eu parei de discutir o assunto. Só que a maneira como ela vê é diferente da minha. Tudo bem, eu respeitei, mas o gostar é o mesmo, as duas gostam de Deus. Só que o atingir o Deus para ela só através de uma terceira pessoa. Aí, por que a gente precisa de alguém para interceder por nós se a gente pode falar direto com ele? Né? Mas embora a divindade seja uma só, cada um enxerga ela de uma forma diferente. De um prisma diferente. Sabe? Para nós, Deus é aquele Criador supremo, que é todo amor, né? Para outros, Deus é aquele velhinho sentado na cadeira de barba branca lá no céu. Não é isso? Para outros, Deus é aquele ser inatingível. Você só consegue atingi-lo através de outros. E assim por diante. Então, mas é o mesmo velhinho sentado na cadeira branca, tá? Pode falar, Damares. Rapidamente, eu trabalhei numa escola católica na década de 80 e alunos de 9 anos de idade, a madre, né, diretora da escola, entrou na sala de aula que eu estava, pediu licença, e ela perguntou para os alunos o que eles achavam que era Deus. Um menininho de 9 anos, chamado Leonardo, falou: Madre Teresa, quando eu vou na praia e olho o mar, eu vejo aquela cor linda do céu, aquele mar com várias cores, foi Deus que pintou. Era isso que eu queria falar. Então. Cada um vai ver Deus de uma forma, não tem, né? E sabe, não tem certo ou errado. Sabe? Quando eu estava na escola, quando eu entrei na escola, estudar tabuada para mim era coisa chata. Quando eu estava no segundo grau, para mim era uma coisa interessante. Quando eu estava na faculdade, para mim era uma coisa fundamental. A visão muda ao longo do tempo. Depende da sua maturidade. Da maturidade, do vai... momento que você viveu, das experiências que você teve e daquilo que você aprendeu ao longo da vida, né? Então, eu fiz catecismo, eu fiz primeira comunhão, mas quando chegava de sábado que eu fazia o catecismo, acho que a madre ia lá para a igreja e ficava rezando, porque eu só fazia daquelas perguntas que ela não podia responder, né? Por exemplo, Deus é um só, Pai, Lá Filho e vem Espírito ele. Santo. Aí você fala assim, como que Deus é um e você fala três? Não, isso é dogma. O que é dogma? Sabe, cada coisa que se falava era uma pergunta que vinha. Então, embora eu tivesse feito a primeira comunhão, eu ia na igreja para carimbar a carteirinha lá, né? Eu só comecei a entender o que o padre falava depois que eu me tornei espírita. Aí eu prestava atenção e eu entendia que o padre falava. Eu falava assim, puxa, que legal o que ele está falando. Mas eu precisei percorrer um longo caminho até chegar nisso, né? Então, cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem o seu conhecimento. Algo mais nessa página? Não. Eu acho legal isso aqui, né? Sem dúvida alguma, ser devoto já é um passo na direção do Criador. Todavia, os fervorosos já entenderam que devoção sem amor aplicado na relação com o semelhante é tentar dar um salto na ordem natural da evolução. Então, assim, aqueles que são devotos, que estão ao nosso redor,
eles já estão dando seus primeiros passos. É aquilo que eles conseguem. Nós conseguimos o tempo inteiro sermos fervorosos ou temos alguns momentos de devotos, né? Com certeza, nós temos momentos de devotos. Então, assim, porque às vezes a gente vai nesse, eu sou totalmente fervoroso. Será que em todos os momentos da nossa vida, da nossa evolução agora, a gente consegue ser fervoroso o tempo inteiro? Né? São reflexões, né? São reflexões, porque acho que eu pelo menos necessito de algumas coisas ainda, né? Algo mais? Com relação a isso, tem uma coisa legal, né? Tem gente que lê os livros técnicos do Espiritismo e acha que aquela técnica é que vai ligar aquela pessoa a Deus. Mas aquela técnica está longe de ligar a Deus, porque o que liga a Deus não é a técnica, é o coração. É o sentimento. É o sentimento. Então, eu via quando eu estava mais dentro do movimento de aliança, discussões homéricas com relação aos livros de André Luiz. São excepcionais os livros de André Luiz, os ensinamentos que ele traz ali são maravilhosos, mas ele está mostrando técnica, né? E sem o coração, simplesmente você está aplicando uma forma, né? Então a gente precisa... regra. É uma regra. Então, olha, se você, por exemplo, o livro do Edgar Armand, Passes e Radiações, não é um livro doutrinário, é um livro de técnica. Apometria é técnica. Técnica. Reiki é técnica. Cromoterapia é técnica. Técnica que você utiliza as energias, a física, a ciência, a física quântica, física quântica, sem saber que está utilizando em favor do benefício do próximo. Agora, essa é a técnica. Quando você vai trabalhar em favor do próximo, você utiliza o amor, porque o que o próximo está precisando também é de acolhimento. Aí sim, você está utilizando as leis de Deus para atingir a Deus, para chegar a Deus, né? Esse é o meu ponto de vista. O que vocês acham? Eu acho muito interessante. Eu gosto dos livros, eu já falei, né? Dos livros de André Luiz. Porque eu iniciei, tem os livros da doutrina e tem os livros do André Luiz. Então, é técnico, mas eu entendo o lado, né? Ele era médico. Uhum. E aí, os orientadores, na realidade, eles dão as mensagens necessárias para a gente, né? Mesmo na tecnicidade, se é que é assim que fala, dentro da tecnicidade, você sabe, eles falam que a gente precisa se esforçar para se modificar. Não adianta o conhecimento, não adianta... Se você não se esforçar, se você não se trabalhar, não trabalhar o seu coração, não vai adiantar nada. Mas eu acho que é um passo, é um primeiro passo. Eu gosto. Eu não tô criticando os livros, não. Na realidade, o que eu estou falando são das pessoas, né? De não conseguirem compreender. Na realidade, quando você fala somente da técnica, você está sendo um devoto. Mas quando você sabe que utilizar a técnica para atingir um objetivo amoroso, aí você está sendo fervoroso. É desse ponto que eu vejo, entendeu? Se a gente for pegar, Sim. eu acho que assim, André Luiz, ele aquilo que Kardec falou. Kardec, ele trouxe e ele falou, eu não estou encerrando. Vai existir novos complementos. André trouxe. Como vieram os novos livros para complementar, continuar as complementações, as exemplificações, né? Então eu falo assim, a gente vai passar, vai vir novos autores e com os novos recados.
Por quê? Porque naquela época que Kardec fez, ele não falou de cromoterapia, ele não falou de chácara, ele não trouxe nada disso, né? André Luiz, quando veio, já falou um pouco, Edgar Armand já trouxe, né? Edgar Armand trouxe... O preto velho aqui, quanta sabedoria, né, Valéria? Então, ó, é isso que eu falo, né? A gente não pode... a gente não pode, não. Poder a gente pode tudo. Mas a gente não deveria estar estagnado, estanque. Ó, é isso e acabou. Não, a gente tem que trazer aquele mesmo olhar de Kardec, que era um olhar de evolução. Ó, e a evolução é diária. Você não consegue evoluir somente, ó, vou evoluir do 0 ao 10 e acabou. Não. A gente precisa. O que acontece muitas vezes quando a gente está dentro de uma filosofia, vamos assim dizer, todas elas, é que a gente aprende o básico para a gente começar a trabalhar. E aí a gente precisa aperfeiçoar. E aí a gente cai geralmente numa grande armadilha. A gente cai no automático. A gente caindo no automático, a gente traz para o nosso personalismo. E aí onde as coisas vão se dificultando. Porque aí a gente deixa de receber as inspirações, a gente deixa de trabalhar com aqueles que nos acompanham e a gente começa a assinar as obras. Esse é o nosso grande risco em qualquer filosofia. Sabe? Em qualquer filosofia. Porque a gente entra naquela coisa da técnica, do automático. Ah, eu vou dar passe, eu posso falar disso. Eu vou dar passe. Aí começa. Fecha a conchinha, não fecha a conchinha. Conchinha porque tem que ser, porque senão você vai dispersar energia que não sei o quê. Aonde que Kardec falou alguma coisa? Aonde que tá lá? Né? Já que Kardec é o pai, né, que todo mundo fala assim, pega Kardec. Aonde que ele está falando da conchinha? E mesmo assim, quem vai o assistido que vai tomar passe, mão para cima, mão para baixo. Tem gente que fala põe mão na perna, tem gente que põe mão para cima. Não abre. Não é? Você entendeu? Então, assim, são coisas. Da onde que veio isso? Veio da cabeça da gente. É verdade. Não veio de nenhum livro, não veio. Aí você fala assim, mas tá lá. O André Luiz falou. Vamos lá ler André Luiz. O Sérgio, um dos que mais estudou, uma das pessoas que eu mais vi estudar passes e radiações. Era ele que dava os cursos. Então ele sabia aquele livro de ponta a ponta. E aí ele falava assim, me explica como que você compreende. Ele falava bem baixinho assim, me explica como você compreendeu isso. Aí a pessoa, mas tá aqui. Ele falou assim, então vamos lá, ó, vamos. Porque às vezes falta a nossa interpretação, gente. É a interpretação que a gente dá. A gente tem essa dificuldade. A gente vai interpretar o momento que a gente vive, o conhecimento que nós temos. Então a coisa às vezes não fica da forma como ele falou. E assim é tudo na nossa vida, não é somente nas filosofias, mas em tudo na nossa vida. Porque a gente vai interpretar de formas diferentes. Mas acho que isso é o que dá o tempero na vida de todo mundo, né? A questão principal é, e o que está certo e o que está errado? É de cada um. É de cada um. Verdade. É de cada um. Cada um vai enxergar da forma, sabe? Vai ter um momento que aquilo que a gente considerou certo, no momento da nossa vida, a gente vai perceber que é o passo inicial para uma coisa muito maior. E aí a gente vai dar um passo diferente. E não vai deixar de estar certo aquilo, porque aquilo nos ajudou a chegar naquele momento. Né? Algo mais nesse Tem só as capítulo para a últimas duas gente? frases. Tá. Para os devotos, antidoutrinário é não seguir as regras e padrões. A técnica, né? Uhum. Para os fervorosos, antidoutrinário é não amar. Nossa, hein? Porque se não tiver amor, não tem acordo.
Você pode levantar a mão que for. A gente... Em tudo, né? Em tudo, né? O amor é a base. A conchinha lá. Ela tá aprendendo a conchinha. Ela tá lá no... Ainda não tá na conchinha? Ainda não. Nossa, essa conchinha tirava a harmonia de muita sala de passe, assim. É conchinha, não é conchinha, tá esparramando fluido. Eu falei, que bom, né? Tudo fluido verde, azul, né? Eu falava. Verdade. Esparramando. Ou então quando vai fazer... Da passe cruzado. Da passe cruzado. Tinha gente que saía de lado porque ia sobrar fluido ruim para ele quando dava cruzado. Assim. Ai, gente. Na hora você não dá risada, sabe? Porque a situação... atrapalha. A situação vai ficar grave, porque o companheiro que tá do lado fica muito bravo. E você tem que ter uma sensibilidade para acalmar todo mundo, mas você fala assim, da onde que veio eu vou contar um caso. Uma vez, eu estava lá na frente da casa e entrou um assistido com um boné. Era um jovem. E entrou para tomar passe e ficou de boné. E aí, o passista falou assim, você tem que tirar o boné. Tirou o boné, deu passe, né? E aí eu chamei o passista, né? Mas por que tem que tirar o boné? Não, porque senão o assistido não vai receber o passe. Não vai tirar. Que legal que você me falou isso. A partir de agora, todo mundo que for entrar na câmara de passe tem que entrar pelado. Porque senão a roupa também vai atrapalhar. Não é isso. Não, então por quê? Porque é o boné. Boné. Não, porque você vai estar interferindo na energia do coronário. Eu falei assim, mas a roupa interfere na energia do cardíaco, do solar, né? Foram pelo menos umas 4 ou 5 semanas sem falar comigo, mas... Porque, assim, sabe por quê? Porque às vezes, quando você tá no olho do furacão, a gente fala, mas você tem que fazer a pessoa... né, parar para pensar e refletir, né? E aí ela perde realmente um pouco do equilíbrio dela. Mas, assim, fazer por fazer... eu conheço. A gente estava falando, você pode ler, mas se você compreendeu aquilo, qual foi a interpretação daquilo que você fez? Você pode ler 20 livros, mas você compreendeu aquilo? Às vezes aquele que leu 2 está melhor do que aquele que leu 20, porque ele conseguiu compreender aquilo que era realmente, tá? Gente, capítulo 23, domingo. Perguntas feitas aos religiosos no Hospital Esperança.